Imagine o nome mamute. Ele não apenas evoca grandeza, ele grita poder e imensidão. Quando essa palavra surge em nossa mente, imediatamente visualizamos a figura imponente do mamute lanoso. Esta criatura colossal dominava a paisagem congelada e sua força era algo além da compreensão. Mas aqui surge a pergunta: como essa força titânica se compara à dos gigantes que ainda caminham entre nós hoje, os elefantes modernos? Vamos nos transportar para um passado distante, onde os mamutes lanosos reinavam supremos. Esses titãs da Era do Gelo andaram pela Terra há não tanto tempo, se considerarmos a vastidão da história. Por mais de 500 mil de anos, eles dominaram as vastas e geladas paisagens do hemisfério norte. Mas, há cerca de 10 mil anos, algo mudou. Seu número começou a cair vertiginosamente, até que restaram apenas alguns sobreviventes em áreas isoladas das costas do Alasca e da Sibéria. E então, por volta de 4 mil anos atrás, o último mamute lanoso desapareceu da face da Terra, deixando apenas um eco de sua existência. Mas enquanto estavam aqui, sua presença era avassaladora. Os mamutes lanosos não eram apenas grandes, eram os maiores seres terrestres a vagar pela Terra durante a Era do Gelo. Com 3,60 metros de altura no ombro e pesando entre 5.450 a 7.260 quilos, esses gigantes eram verdadeiros colossos. E sua força era incomparável. Os mamutes lanosos não apenas ostentavam tamanho, eles o combinavam com uma força brutal, graças aos seus imensos músculos. Acredita-se que, como os elefantes de hoje, eles poderiam levantar seu próprio peso corporal, usando suas poderosas trombas para erguer grandes pesos. Embora fossem herbívoros, isso não os tornava menos formidáveis. Quando ameaçados, os mamutes lanosos transformavam suas presas, curvas e afiadas, com até 4,60 metros de comprimento, em armas letais. Imagine o impacto dessas presas ou o poder esmagador de suas pernas musculosas, capazes de aniquilar qualquer predador que ousasse desafiá-los. Eram criaturas adaptadas ao extremo, com seus corpos cobertos de pelos grossos, carne e gordura, estavam perfeitamente isolados contra as temperaturas congelantes da tundra. Essa robustez, no entanto, os tornava um pouco mais lento do que alguns elefantes modernos. Mas não se engane, lentos eles não eram. Na verdade, os primeiros humanos que compartilharam o mundo com os mamutes lanosos sabiam muito bem que subestimá-los poderia ser um erro fatal. Esses gigantes podiam alcançar velocidades entre 30 a 33 km por hora, facilmente superando qualquer ser humano da época. Fortes, rápidos, enormes, com presas gigantes, quem ou o que poderia parar o mamute lanoso? Bem, hoje temos as espécies de elefantes e algumas subespécies ainda vivas. Será que algum deles poderia derrotar um mamute lanoso? No coração pulsante da Indonésia, em meio às densas florestas da ilha de Sumatra, vive um dos maiores sobreviventes do reino animal, o elefante de Sumatra. Esses gigantes estão confinados às terras baixas de 3 províncias, Sumatra Ocidental, Riau e Lampung, onde cada dia é uma luta pela sobrevivência, já que eles estão ameaçados de extinção. Enquanto os mamutes lanosos resistiam ao frio implacável das tundras do hemisfério norte, os elefantes de Sumatra prosperam sob o calor escaldante do Equador.
Adaptados a climas tão distintos, é fácil entender por que o elefante de Sumatra tem menos pelos, uma pele mais clara e um porte menor. Sim, são bem menores. Esses elefantes geralmente medem entre 1,80 m e 2,45 m de altura, podendo chegar a 3,20 m em casos raros. Pesam entre 1.800 e 3.800 quilos, tornando-se os menores de todos os elefantes asiáticos e, de fato, os menores elefantes vivos hoje. Mas não se deixe enganar pelo tamanho. O elefante de Sumatra é uma força da natureza. Com pernas poderosas e trombas que abrigam nada menos que 60 mil músculos, esses elefantes são pura potência. Somente os machos possuem presas, menores que as de outros elefantes, mas ainda assim letais, afiadas como lâminas. E não são apenas fortes, são rápidos. O elefante de Sumatra é o mais veloz entre os elefantes, atingindo impressionantes 45 km por hora. Some peso à velocidade, esses animais se tornam máquinas de força. Mas mesmo com toda essa força e velocidade, o elefante de Sumatra não se compara ao gigante mamute lanoso. O mamute possui tamanho e toneladas de vantagem. Já no diversificado continente asiático, reina uma espécie majestosa, os elefantes indianos. Embora cerca de 75% da população destes gigantes se concentre na Índia, eles também percorrem as florestas e planícies de países como Nepal, Bangladesh, Tailândia e Vietnã. Os elefantes indianos são imponentes, especialmente quando comparados aos seus primos de Sumatra. Os machos chegam a atingir 3,10 metros e com essa altura vem o peso. Os machos podem pesar cerca de 5.200 quilos. E agora algo que mostra a grandeza desse animal. Estes elefantes não apenas convivem com um dos predadores mais terríveis do reino animal, os tigres, mas os enfrentam de frente. Quando um tigre ousa atacar, o elefante indiano não recua, enfrentando a fera e muitas vezes fazendo o tigre fugir. Mas há uma desvantagem em carregar tanto poder. O elefante indiano é o mais lento de todos os elefantes vivos hoje, atingindo velocidades máximas de apenas 25 km por hora. E deve ser por isso que ele opta em enfrentar o tigre, porque fugir ele sabe que não vai conseguir. Quando colocamos o currículo do elefante indiano ao lado do mamute lanoso, ele perde para o gigante pré-histórico. Os mamutes lanosos eram muito maiores, com uma força que faz os elefantes modernos parecerem pequenos em comparação. Bem, temos os elefantes do Sri Lanka. Porém, além de sua localização única, esses gigantes se destacam de seus parentes asiáticos por outras razões fascinantes. Eles são os maiores entre todos os elefantes asiáticos. Majestosos e imponentes, os elefantes do Sri Lanka podem atingir alturas entre 2,20 metros e incríveis 3,5 metros e pesar aproximadamente 5.450 quilos. Esses colossos dominam as paisagens da ilha, movendo-se com uma força e graça impressionantes. Um detalhe intrigante sobre essa subespécie é que apenas cerca de 7% dos machos desenvolvem presas, mas quando o fazem, essas presas podem alcançar até 1,85 m de comprimento, verdadeiras lanças de marfim esculpidas pela natureza. Principalmente encontrados nas planícies do Sri Lanka, esses elefantes têm hábitos alimentares que sustentam sua imensa força. Eles consomem cerca de 150 quilos de matéria vegetal todo santo dia, devorando uma variedade impressionante de plantas, praticamente qualquer coisa que encontrem. E não se engane com o seu tamanho massivo, esses elefantes são ágeis. Empatados com os elefantes de Sumatra, eles são os mais rápidos entre todos os elefantes vivos hoje, atingindo velocidades de até 45 km por hora.
Essa combinação de velocidade e força faz dos elefantes do Sri Lanka uma força da natureza a ser respeitada. Portanto, é de se esperar que os elefantes do Sri Lanka sejam mais fortes do que os outros 2 elefantes asiáticos. No entanto, mesmo com toda essa potência, eles ainda ficam aquém do mamute lanoso. Caminhando por milhares de quilômetros, vamos direto para as florestas do continente africano. O elefante da floresta africana. Esses elefantes são verdadeiros colossos. Quando nos deparamos com os machos, sua altura varia de 2,15 metros a 3,10 metros. Pode parecer que eles perdem para alguns de seus primos asiáticos em altura, mas não se engane, o elefante da floresta africana compensa em peso e poder, que pode faltar na sua altura. Com impressionantes 4.100 a 6.800 quilos, esses gigantes são pura massa muscular. Não acredita? Vamos colocar isso em perspectiva. Esses elefantes não estão acumulando gordura para o inverno, afinal, o inverno equatorial não é rigoroso. Em vez disso, eles acumulam músculos que os impulsionam à velocidade de 40 km por hora. Imagine a força necessária para mover um corpo tão massivo a essa velocidade. Não é apenas surpreendente, é assustador. E as presas? Elas são outro testemunho da força desses animais, variando de 1,5 m a 2,45 m de comprimento e pesando até 45 quilos. Em termos de peso e força, esses elefantes se aproximam do poder dos lendários mamutes lanosos. Mas, por mais impressionantes que sejam, ainda não conseguem igualar completamente a força bruta dos antigos gigantes do gelo. E agora, chegamos ao gigante final em nossa lista, o elefante da savana africana, o maior elefante vivo no mundo e o animal que até mesmo os leões fogem dele. Este colosso não é apenas o maior de todos os elefantes, mas uma verdadeira força da natureza, com uma altura que varia de 3,10 metros a 3,40 metros no ombro e pesando até 6.850 quilos. Ele faz seus primos, os elefantes da floresta africana, parecerem pequenos em comparação proporcional. Mas não se deixe enganar pelo seu tamanho massivo. O elefante da savana africano é uma fera musculosa, poderosa e surpreendentemente rápida. Eles podem atingir velocidades impressionantes de até 40 km por hora, movendo esse corpo imenso com uma força implacável. Esses gigantes possuem presas que variam entre 1,55 m e 2,45 m de comprimento, pesando até 47 quilos. Esse elefante pode arrancar árvores e esmagar qualquer outro animal terrestre de outras espécies. Eles são, sem dúvida, os maiores e mais poderosos elefantes do planeta hoje. Mas como se comparam ao lendário mamute lanoso? Bem, se a força de um elefante ou de um mamute é realmente medida pelo peso que podem levantar, então o mais pesado leva a vitória. E o mamute lanoso supera ligeiramente o elefante da savana africana, mas não tanto quanto você pode imaginar. Sim, os mamutes eram maiores, mas não de forma extraordinária. Na verdade, os dois são bastante comparáveis. E quando consideramos o mamute lanoso um pouco mais lento, com um corpo mais pesado e coberto de gordura para se manter aquecido, há uma chance de que o elefante da savana africano pudesse ter uma vantagem em luta. Ele é mais magro, talvez mais ágil e atlético. Mas, novamente, não podemos esquecer a vantagem de peso e força que o mamute lanoso teria. E aquelas presas afiadas com o dobro de comprimento, essas eram armas formidáveis. Felizmente, para o elefante da savana africana, ele nunca precisará enfrentar o mamute lanoso. Agora, comente o que achou e, por favor, deixe seu like e se inscreva nesse canal para nos ajudar a chegar a 500 mil inscritos.
É de graça e você ainda fica por dentro de tudo que postamos por aqui. Obrigado por assistir. Fui.